Redes sociais. É bem possível que estas duas palavras estejam no ranking das palavras mais faladas no mundo. E é um fato que hoje, quando pensamos nessas duas palavras, vem logo à nossa mente sites como o Facebook e o Twitter. Porém, o termo rede social não refere-se apenas a este universo da web. Já se foi o tempo em que as redes sociais eram coisa de desocupado, de adolescente. Hoje, elas são utilizadas por pessoas de todas as idades, classes sociais e países. Mas a questão é, até que ponto as redes sociais são úteis? E a partir de onde elas se tornaram um problema? As redes sociais estão cada vez mais ganhando atenção, seja de usuários comuns e até empresas interessadas em difundir sua marca, ou interessadas em uma maior aproximação com seus clientes. Essas redes sociais são bastante úteis, se levado em conta as infinitas possibilidades de crescimento social, profissional, oportunidade de propagação de marcas em escala mundial, a troca intensa de informações por esse universo de opções criado pelas redes virtuais. Porém, as redes sociais também têm o seu lado negativo. Hoje temos vários males que são patrocinados pelas redes sociais, tais como a indiferença à vida cotidiana, amizades fictícias, alienação parental, depressão, isolamento e até uma falsa realidade, colocando de lado o verdadeiro conceito de união familiar. Já nas empresas, estão cada vez mais vulneráveis aos perigos, como o de críticas agressivas, segurança, difamação de marca, uso inadequado da linguagem. Nosso entrevistado de hoje vai falar deste novo mundo e como o direito tem se adequado a esta nova realidade. Hoje vamos entrevistar o professor Dr. Coriolano Almeida Camargo. O Dr. Coriolano é mestre em Direito pela FMU, trabalha na CO de Almeida Camargo Advogados, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, é conselheiro da FEComércio e do Conjur da Fiesp, presidente da Comissão dos Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo, também presidente do Comitê sobre os Crimes Eletrônicos aqui da OAB de São Paulo, da Comissão de Direito da Sociedade de Informação, também da OAB de São Paulo. Professor Coriolano, que prazer. É um prazer. Currículo vastíssimo. Obrigado pela recepção, pelo carinho. É uma honra imensa, Walter, Raul, estar aqui com vocês, tratando de um tema tão atual, polêmico, que afetam os jovens, as empresas, as famílias, de um modo geral. Essa superexposição, violação dos direitos autorais, crimes de alta tecnologia, crimes cibernéticos, iPhones, iPads. Teremos aí uma vasta discussão. É a pessoa muito humana, viu? Mas, professor, agora nós vamos acompanhar a reportagem que os jornalistas Tiago Santos e Christian da Luz fizeram sobre este tema. Perfeito. Já se foi o tempo em que as redes sociais era coisa de desocupado, de adolescente que não está querendo estudar e fica matando tempo na internet. Hoje elas são utilizadas por pessoas de todas as idades, classes sociais e países diferentes. Mas a questão é, até que ponto essas redes são úteis e a partir da onde elas se tornam um problema? Olha, eu acho que depende muito do que você posta, você sabe o que você vai colocar, então eu não coloco nada que vai me expor. Tipo, quando eu vou conversar com uma pessoa, adicionar no Facebook, pessoa que eu não conheço, não adiciono. As redes sociais estão cada vez mais ganhando a atenção, seja de usuários comuns e até empresas interessadas em difundir a sua marca ou interessadas em uma maior aproximação de seus clientes. Essas redes sociais são bastante úteis se levado em conta as infinitas possibilidades de crescimento social, profissional e oportunidade de propagação de marcas em escala mundial, a troca intensa de informações, entre outras, fornecidas por esse universo de opções criado pelas redes. Com apenas alguns cliques, conseguimos acessar imagens, vídeos e outros conteúdos que em poucos segundos podem ir para as redes sociais. Tanto o que publicamos quanto o que recebemos está sempre acompanhado de comentários e informações. O problema é que muito do que é publicado é absorvido automaticamente como verdadeiro e mesmo sem passar por uma análise mais profunda, já passa a influenciar a vida das pessoas.
pois tem o seu lado negativo e como seus benefícios também atingem todos os tipos de usuários. Levando em conta o usuário comum, temos alguns males que são comuns pelas redes, como indiferença à vida cotidiana, amizades fictícias, alienação, depressão, isolamento, entre outras. Porque os jovens são mais iludidos, são mais fáceis de ser iludidos, né? Então é bem mais fácil de convencê-los a outras coisas que não deveriam. Professor Coriolano, não podemos deixar de ver com absoluta clareza que as redes sociais são uma realidade e participam do cotidiano de todos nós hoje em dia. Porém, hoje elas não estão formando uma realidade onde a fronteira entre o certo e o errado entra em questionamento? Sem dúvida. O Thiago, ele foi muito feliz na ilustração da sua matéria, trazendo entrevistas esclarecedoras. No momento em que a criança, o adolescente, o pai, a mãe, o jovem, o executivo, ele se debruça no computador, numa rede social, ela toma conta da sua percepção. E na criança, nós entrevistamos diversas famílias, temos feito esse trabalho na UAB São Paulo, nossa equipe da Comissão do Jovem Advogado tem conversado com crianças e adolescentes. E o que nós percebemos é que elas perdem a percepção do mundo real. Elas passam a vivenciar aquele ambiente cibernético, aquela rede social, como a sua casa, a sua nova casa, e se esquece, se afasta da realidade do mundo físico. O que acontece? Quando a jovem ou o jovem acaba postando um fato da sua intimidade, seja uma foto um pouco mais sensual, seja atendendo um pedido do namorado, como a gente tem visto, ela não consegue naquele momento medir a consequência, porque ela tem a percepção que aquele mundo é fechado. Sempre ouvimos das famílias a seguinte resposta: nós não imaginávamos que a questão ia sair do mundo das redes sociais ou do círculo de amigos. Eu não poderia imaginar que o meu namorado ia expor a minha foto. Por que esse não imaginar? Porque justamente a rede social retira um fator de percepção que é fundamental para o ser humano, que é esse fator macro da percepção do mundo como ele realmente é. Aí vem o problema da formação nas escolas, a ausência de uma cadeira nos cursos primários, no ginásio, tratando sobre segurança cibernética, sobre direito eletrônico. Entendi. A criança e as famílias não têm uma formação para conviver com a nova era da tecnologia. Todos nós estamos sendo, de certa forma, atropelados e pegos de surpresa com esses novos fenômenos. Me lembro muito de Shakespeare, quando ele dizia que a verdade é como o cristal. O cristal representa essa multiplicidade, de visões. Vocês editem, por favor, essa parte. Essas diversas visões de uma mesma realidade. Raul, você está sentado diante de um lado do cristal que eu não estou. Você tem uma percepção toda diferente. Assim como o Walter. E o cristal, dizia Shakespeare, representa a força de quem sente a verdade em suas mãos. O cristal representa a pureza de quem vê através da lente do cristal. A criança está perdendo essa percepção, a formação poética, filosófica, literária. E não consegue fazer essa conexão da poesia, da filosofia, da literatura com o mundo cibernético. Porque nas redes sociais você tem dados. Você não consegue transformar dados em informações. Informações em conhecimento. Conhecimento em sabedoria. Porque a sabedoria não está nas redes sociais. Ali você tem ingredientes prontos. Que coisa louca isso. Doutor, eu tenho visto, inclusive porque eu sou pai, minha filha tem 10 anos, discussões no colégio dela, um colégio bom, dizendo de agressões deste mundo virtual, e me dá muito medo perceber que, por exemplo, uma criança ou até um adulto perde horas na frente do computador e realmente
realmente está acreditando naquilo que está sendo postado ali. Né? Eu não tenho esse divisor de águas entre a rede social e o que ela está representando, porque aquilo se torna uma verdade. Né? É um conceito estranho, porque no jornalismo a gente tem um editor que barra esse tipo de situação, ele conduz a nossa comunicação. Então, eu não sei até que ponto que a gente está criando uma sociedade com esse tipo de informação, mas totalmente desmembrada da realidade, porque ele vive aquilo 30 segundos. É comum o senhor estar no metrô e ver todo mundo no Facebook, porque eu estou brigando, eu vou tirar, você vai deixar de ser meu amigo do Facebook. E me dá um medo, porque como é que o direito vai acompanhar essa situação? Não é? É uma outra vida, um outro mundo, um outro universo. Eu acredito que somente a jurisprudência, nenhuma lei vai resolver esse problema. Talvez um modelo para a sociedade semelhante ao CONAR, não, talvez uma agência nacional de autorregulação da internet, onde os diversos players possam dizer o que é dignidade em cada caso, quais são as políticas de privacidade. Hoje, o cidadão ele não pode opinar sobre uma política de privacidade do Facebook, se ele está de acordo ou não, porque ele não tem uma agência privada nacional que o represente. Hoje ele tem que aceitar uma política pronta do Google, do Twitter, e ir à justiça, muitas vezes, bater as portas do judiciário para poder rever, de repente, uma cláusula que está violando a sua intimidade, a sua privacidade. Todos nós acabamos sendo agentes da publicidade e propaganda. Olha, Coriolano curtiu tal página, curta você também. Deu aval, vira uma situação de realidade. Tem um caso de uma aluna que ela foi demitida porque ela trabalhava como estagiária junto ao presidente de uma organização. E criaram um grupo no Facebook, né, chamado Nós Odiamos a Empresa X. E ela foi incluída nesse grupo. O presidente, um belo dia, com o departamento jurídico, abre para saber quem são os membros que estão falando mal da empresa. E viu. E a moça só estava ali no grupo. E ela foi demitida, ela foi convidada a se retirar da empresa como estagiária, porque a direção da empresa entendia que era inadmissível a postura dela, o fato dela estar ali. Então, o que ela respondeu? Professor, eu fui colocada ali. Eu não tinha a mínima ideia que eu estava ali. O que disseram para ela, se você tem uma rede social, se você tem um carro, se você tem uma ferramenta, você tem que zelar por ela. O fato de sua imagem estar ligada à imagem da presidência da empresa e o fato de você estar num grupo que, de certa forma, apoia e denigra a empresa, depõe contra a própria função que você ocupa. Então, não é muito fácil você dizer, eu não sabia que eu estava aqui. A resposta da empresa foi a seguinte, então você deveria zelar por onde vinculam o seu nome e não permitir que o façam. Aliás, eu vejo isso no Facebook, eu sou meio recente no Facebook, eu vejo, fulano de tal incluiu você no grupo tal. Mas eu nem sei, como eu olho, às vezes vejo um grupo que não tem problema nenhum, acho até interessante, aceito que coloque meu nome lá. Mas é tal história, de repente a gente tem uma noção do que é aquilo vem pra gente. Agora, certas regras do Facebook a gente não sabe, muitas pessoas não sabem como tirar certas postagens da sua rede. Quer dizer, muita gente eu acho que não sabe ou não se preocupa com a gravidade desse fato. Aliás, até eles já demonstraram muito, já vi reportagem em televisão, dizendo que hoje as empresas, quando você vai pedir o emprego, principalmente para os jovens, né, é comum o RH da empresa fuçar no seu Facebook e nas suas redes sociais, para saber como você pensa. Quer dizer, eu não acredito que seja uma invasão de privacidade. Eu acho que coletar informações das pessoas não é crime. Embora, como se diz aí, os Estados Unidos coletaram informações brasileiras, né? Ou aquela tal história de entrar dentro das nossas redes, enfim, aí é uma questão de espionagem. É considerado um tipo de espionagem quando uma empresa vai atrás das suas informações íntimas, que estão numa rede social, íntimas para você, mas estão numa rede. Como é que é analisado isso pela lei?
Isso que você comentou, Raul, se explica no meu artigo, que eu recomendo a todos, chamado Eu Odeio Meu Chefe. As empresas de recursos humanos, elas criaram um manual de procedimentos técnicos para contratação com o uso das redes sociais, importando o manual francês, importando o manual chinês, importando o manual coreano, que foi um dos primeiros que saíram, e importando o manual americano. E, de certa forma, adaptando para a cultura brasileira e com os moldes nos moldes da legislação brasileira. O que diz esse manual? Palavras que o funcionário nunca pode ter dito na sua vida nas redes sociais. No topo da lista, eu odeio meu chefe. Se algum colaborador falou isso algum dia, ele não pode ser contratado em nenhuma companhia, segundo as regras desse manual. Eu odeio acordar cedo. Só balada, só cerveja, só futebol. Amo sexta-feira, odeio segunda-feira. Todo comportamento que leve a empresa a entender que aquele profissional não gosta de acordar cedo, que aquele profissional só gosta mesmo do futebol, ele pode até gostar. Mas veja que, de certa forma, se exige um comportamento ético social por parte daquele que está buscando uma vaga de emprego. E existe uma lei de mercado natural. A empresa vai contratar um funcionário para um setor, no departamento financeiro, um setor estratégico da empresa, que sempre falou, eu odeio meu chefe, ou vai contratar aquele outro que sempre publica suas obras, seus artigos, um pensamento filosófico. Se bem que isso é um critério extremamente subjetivo, né? Um pode ser extremamente verdadeiro, pode até dizer que ele odeia o chefe porque teve algum problema em algum momento, mas é um excelente funcionário. Me lembra também o caso da advogada tatuada, né? A advogada, ela cuidava de um setor estratégico na empresa, uma jovem professora brilhante, e um belo dia ela tira uma foto na capa do Facebook com um dragão tatuado nas costas, muito sensual. O CEO de uma empresa multinacional que ela cuidava aqui no Brasil, viu aquela foto, não gostou e pediu que ela fosse retirada dos negócios que envolvessem os contratos internacionais com aquela empresa, porque entendeu que a sua imagem não estava em consonância com a imagem da empresa. Até que ponto as empresas, essa é a missão nesse momento da legislação, a missão do julgador, a missão do advogado, do Ministério Público, dos atores da justiça em dizer, realmente, o fato de nós termos um manual de procedimentos técnicos para a contratação fere o princípio da dignidade da pessoa humana, fere o direito à privacidade ou não? Em alguns casos eu acredito que sim, fere. Em outros casos eu não acredito que a empresa tem o direito de fazer uma seleção natural. Aí o primeiro caso já foi parar na justiça recentemente. O jovem ligou na empresa e falou, mas por que eu não sou contratado? A estagiária do outro lado falou, vou mandar para o senhor a sua ficha teste, que é a nossa avaliação interna. Estava escrito lá, reprovação nas redes sociais, porque a pessoa disse em um determinado momento, falou mal do chefe. Ele ingressou na Justiça do Trabalho pedindo danos morais na relação pré-contratual, ganhou em primeira instância e o assunto está em segunda instância. Não temos um veredicto final. Ou seja, já temos um pensamento jurídico que reprova esse tipo de conduta de você dizer que aquela pessoa não é um bom funcionário porque ele já teria dito do chefe anterior. Ou seja, se estabeleceu aí uma relação subjetiva que feriu, segundo o magistrado, o princípio da dignidade da pessoa humana. No caso da colega advogada, foi feito um acordo, uma composição, né, que eu acho que a conciliação e a arbitragem vai ser o futuro do direito eletrônico para as questões relacionadas à privacidade e intimidade. É o caso do aplicativo Lulu, que agora está sendo comentado. As moças, elas avaliam, olha, ele não tem bom desempenho sexual, ele tem mau cheiro. Muitas vezes, você falar que uma pessoa tem mau cheiro, ela pode ficar... Se ela é uma pessoa depressiva, ela tira a vida. É verdade. O que você quer dizer com uma pessoa tem mau cheiro? Você quer dizer que ela não pode viver em sociedade, que a pessoa é um lixo, que a pessoa é um nada. Né? E nós estamos preparados para ouvir tal ofensa e deixar a ofensa estampada? Muitas pessoas me ligam, professor, eu estou tremendo, porque eu não consigo tirar o perfil. E a moça falou que eu tenho mau cheiro. Meu aluno ligou chorando. Gente,
Precisa disso, as moças precisam dar esse tipo de avaliação. Isso se são moças. Às vezes é um desafeto da pessoa, cria lá um perfil falso, entra e começa a falar do outro. E a chantagem, né? No momento, não, eu quero sair do Lulu. No momento que você sai do Lulu, eu tive que entregar todas as minhas informações pessoais ao Lulu. Você tem que entregar. Professor, eu quero citar um fato que aconteceu comigo recentemente. Eu até comentei com o Thiago e tal. Criaram uma situação de entrar no perfil, a gente é jornalista, sim, então sim. entraram não sei o que, manusearam, ele saiu do ar, denunciaram, não sei o que aconteceu. E de repente, todo mundo começou a ligar, não, o que aconteceu? Saiu do ar, não sei o que. Eu me senti, pô, mas eu estou vivo, eu não tenho, essa situação não existe. Aí veio um outro lado. Eu tive que mandar o meu documento do RG para o Facebook. Eu fiquei bravo de mandar para comprovar que eu era eu mesmo. Né? Para poder voltar, por quê? Porque eu posto ali informações sobre a empresa, sobre o trabalho de jornalismo, sobre a OAB que a gente tem no desempenho na hora, e para não perder aquilo, porque as pessoas te caracterizam como alienado, fez alguma coisa errada e não sei o quê. Como é que esse trato com uma empresa americana? Eu mandei uma documentação fora minha, né? E basicamente quando há aquela contratação, como contrato às vezes bancários, você não percebe que tem toda aquela situação, você tem que apresentar isso ou aquilo, ninguém me pediu o RG e nem o CPF para nada nessa condição, eles linkam uma coisa à outra. Então, como é que a gente pode tratar com a empresa nessas questões? Primeiro ponto é que as empresas americanas, o Google principalmente, ele entende que ele não está sujeito às leis brasileiras. Ele está sujeito às leis americanas no que tange à privacidade, sobre a violação do direito à honra. Então esse já é um sério problema, nós temos visto. Só uma pergunta, até complementando, as leis americanas são muito mais rigorosas nesse sentido que as brasileiras. Sim, em alguns casos sim, em outros casos não. O que ocorre é que a lei americana, ela privilegia a liberdade de expressão acima do direito à dignidade da pessoa humana em alguns casos. E a lei brasileira é o contrário. Nós privilegiamos no ápice da nossa pirâmide, artigo 1º da Constituição Federal, a pedra fundamental, a razão de existir do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. Então, muitas vezes quando vem uma ordem judicial de retirada de conteúdo, o Google diz, eu não vou retirar o conteúdo porque eu vou estar cerceando a liberdade de expressão de quem postou. No Brasil nós entendemos que essa suposta liberdade de expressão em alguns casos é um insulto, é uma mentira. Aí o Thiago mencionou que a mentira contada centenas de vezes, ela se torna verdade. E no nosso direito, o que nós estamos tratando hoje? O direito ao esquecimento. E a internet não nos dá esse direito ao esquecimento. Nós vemos aí apresentadoras de televisão tentando tirar vídeos da internet, né? A Carolina Dickmann tentando tirar suas fotos, e as fotos sempre reaparecem. Nós vimos o direito ao esquecimento sendo tratado pela primeira vez no ano de 1890, no caso Red Kimono, pela Suprema Corte Americana, história de uma prostituta que ela usava um kimono vermelho. E depois ela era muito famosa nos Estados Unidos, e ela quis, num determinado momento, largar o kimono vermelho, constituiu família, uma moça muito bonita, e 20 anos depois o jornal local, na Virgínia, publicava ainda matérias dela com o kimono vermelho. Eu falei assim, eu quero ser esquecida. Eu quero ser lembrada do momento presente em diante. Eu tenho família, eu tenho filhos agora. E a Suprema Corte disse, direito ao esquecimento. Ela não pode ser mais lembrada como aquela pessoa que ela já foi. No Brasil, no primeiro caso recente no Supremo Tribunal Federal, foi o caso do massacre da Candelária. Onde um suposto suspeito era colocado ainda no centro das atenções da reportagem. Ele foi ao Supremo Tribunal Federal, que disse, a STJ disse, olha, a Globo deve evitar de publicar essa matéria, porque ele foi reconhecido como, ele foi absolvido. Num outro caso, que foi julgado no mesmo dia, uma moça que foi levada ao alto do edifício aqui em São Paulo, vocês sabem do que eu estou falando, e lá ela foi abusada e foi atirada lá de cima, como
O caso pareceu no primeiro momento como um caso de suicídio, mas a família não queria mais que esse caso fosse lembrado pela imprensa. Nesse caso, como ela já estava morta, se entendeu que a família não poderia representá-la nesse suposto direito ao esquecimento. Que coisa. Você vê que as nossas decisões ainda estão flutuando, e eu entendo que o nosso pensamento jurídico vai evoluir muito em relação a isso, e vai evoluir para bloquear, totalmente supervalorizar a dignidade, porque ela vai ser massacrada nos próximos 10 anos. A dignidade de todos nós. Todos nós, nos próximos 10 anos, vamos ter problemas com o Facebook, problemas de crimes contra a honra, vão entrar no seu Facebook, porque hoje o seu Facebook, Walter, ele é mais famoso do que a sua própria página profissional. É uma outra realidade. Porque você tem lá 300 curtidas, 400 curtidas em alguns posts, né? E já tem dados estatísticos. Se você tem 400 curtidas, é porque mais de 20 mil pessoas visualizaram aquela postagem. É muita gente num dia, em horas, 20 mil pessoas te visualizando, né? Então, alguns agentes, alguns atores, muitas vezes podem se sentir insatisfeitos com isso. Denunciam a sua página, criam perfis fakes, que é um grande problema que nós temos hoje, são a criação de perfis falsos, né? Então surgem problemas com pessoas que surge uma moça muito bonita, um rapaz muito bonito, e começa a conversar. E aquela moça que é casada fica encantada por aquele suposto perfil, e muitas vezes ele divulga a conversa do inbox. Né? Divulga toda a conversa, e as pessoas ficam estarrecidas, escandalizadas. E hoje é muito fácil, você cria uma conversa inbox que não é verdadeira. Você monta a conversa. Porque você transporta aquela conversa para um arquivo Word, mexe naquilo, transforma num PDF e cola. Você cria. Não é muito fácil você criar qualquer tipo de informação falsa para denegrir uma outra pessoa, né? Então, mesmo que você consiga ocultar da sua linha do tempo, mas a publicação ainda continua postada. A publicação continua, quer dizer, algumas pessoas não veem, mas outras podem ver. Sim, o Facebook tem sofrido ações de indenização elevadíssimas nos Estados Unidos, gerou uma flutuação ano passado, e esse ano um pouco também nas suas ações, porque numa das palestras, né, o Mark, que é o dono do Facebook, ele teria sido questionado por uma pessoa: olha, meu perfil do Facebook desapareceu, o senhor pode me devolver? Ah, eu vou devolver, me dá seu endereço. E mandou o CD para a pessoa com o perfil todo dele, dos últimos 3 anos. Só que nesse perfil que ele mandou, ele vai só me restituir o perfil para eu fazer o upload e ter o meu perfil de volta. As conversas inbox todas que ele tinha deletado. Coisa louca, né? Então a pessoa, quando viu assim, mas como que o Mark tem acesso, a equipe dele tem acesso, e a política de privacidade? Zero. Né? Então, tudo que nós conversamos em box está longe do manto da suposta privacidade. A comissão da OAB, a Comissão de Direito Eletrônico, há 2 anos atrás, ela se chamava Comissão de Direito da Sociedade da Informação. Ela sofreu um ataque de perfis falsos, perfis fakes. Apareceram diversos supostos professores e professoras de outros estados, querendo interagir com os membros da nossa comissão. E eles se infiltraram para, digamos assim, jogar uns contra os outros. Um falando: olha, fulano, olha, você é amigo do professor fulano, mas ele fala muito mal de você academicamente. Eu disse que você comete erros grosseiros nas aulas. E qual foi a reação de cada pessoa que tomava aquela informação? Ela ficava quieta. Um belo dia, nos encontramos todos frente a frente na nossa reunião ordinária. Você, Coriolano, eu soube que fulano falou que você falou de mim. Ah, mas também falaram que você falou. Que coisa. Aí nós fomos checar nas universidades quem eram essas pessoas. Elas não existiam. Esses supostos professores. Aí no momento que nós fizemos essa checagem, do mesmo jeito que eles apareceram, desapareceram. Professora, isso eu acompanhei alguns amigos que tiveram um problema muito interessante, que a pessoa entra na página e ela começa a viver o cotidiano daquela pessoa. Aí começa a ver, eu vou na festa tal, aí tem aqueles negócios de aplicativo que acompanha, não sei o quê, e essa pessoa se inseriu dentro da vida mesmo real da outra pessoa. Sim. Mas com dados, assim, que a pessoa até fica, não, realmente, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Quer dizer, como é que a gente se protege disso? Porque não há possibilidade
de você dividir, não é um divisor de águas, isso aí, não, eu não sei, porque a pessoa vai postando ali, eu estou 10h30 gravando, no meu caso, eu vou não sei aonde, amanhã eu estou no shopping, não sei o que, a pessoa está vivendo o seu cotidiano. Pode ter um sequestro, pode ter... Eu vi uma postagem ontem de um professor que ele dizia assim, eu não gosto de pessoas que transformam o seu perfil de amigos em fanpage. Porque você tem hoje seu perfil de amigos. Só que se você muda seu status para relacionamento sério, você não quer mais conviver com certas conversas de solteiro, você não quer comentários na sua página que você não quer, você transforma a sua página atual numa fanpage, onde as pessoas só podem curtir e não podem comentar nada. É uma página fechada. As pessoas podem te deixar um recado, mas elas não podem se dirigir a você diretamente. Não tem bate-papo. Então eu tenho uma página que é uma fanpage. Eu tenho uma página para os amigos. Temos uma página da Comissão de Direito Eletrônico. Temos uma página do Encontro de Direito Eletrônico em Alto Mar, que é um evento que a comissão vai passar a fazer todos os anos. Esse ano foi a primeira edição, com o apoio do Questão de Justiça. Belíssimo encontro, aliás. Aí o que eu queria, eu chegar mais ou menos dentro daquilo que o senhor estava começando a falar. Então, Raul, nós podemos ter várias páginas. Qual o ideal? Que Walter Siglione tem uma página figura pública aberta, como se fosse um portal, um site. Ali você pode colocar as reportagens, as notícias. 20 mil curtidas. As pessoas só podem curtir, etc. Uma página um pouco mais fechada para você interagir com as lideranças do mundo jurídico nacional, como você já faz, você não aceita qualquer pessoa, você interage com o professor Ives Gandra, o Raul interage com o Dr. Durso, com o Dr. Humberto, e assim você formou um nicho das lideranças da advocacia nacional e do mundo jurídico no Brasil. Ótimo, esse é um nicho. Você sabe quem são aquelas pessoas. E nesse perfil, como ele é aberto, ele está sujeito a uma comunicação um pouco mais estreita, você não aceita todas as pessoas. Então, veio aquela moça muito linda, bonita, né? E que criou o perfil ontem, e já querendo te adicionar, e oi, tudo bem? Etc. Bloqueia! E se ela quer conviver com você, que conviva com o teu perfil público, que ela não tem acesso à sua intimidade. E eu recomendo ainda criar um outro perfil. Perfil um pouco mais estreito para sua família, onde você pode mostrar o seu filho, a sua esposa, etc, etc. Aquele que você coloca a sua família e alguns amigos. Mas você só tem família que e alguns somente amigos. adicionar esses amigos. Quer dizer, isso, exatamente. Nesse que você tem as lideranças do mundo jurídico, não tem problema você colocar sua esposa, seu filho, porque você já aparece nos eventos públicos naturalmente com eles. É normal mesmo. Normal, na Conferência Nacional da Advocacia, na Conferência Regional da Advocacia, você já está com eles, as pessoas já conhecem a sua família. Mas é um grupo muito seleto, muito restrito que você né, utiliza. Então tá perfeito. Agora, se você criar é como o Paulo José da Costa explica, são os círculos da nossa vida. Círculo familiar de amigos, bem fechado. Então você tem um Facebook para esses círculos. Círculo profissional e de amigos profissionais e um círculo público. Então nós temos que também termos esses círculos, né? Temos um caso lá no Tribunal de Impostos e Taxas em que o empresário ele divulgou todo o sistema dele de Caixa 2 no Facebook. Nossa. Se vangloriou porque ele achou que ele estava simplesmente não estava falando nada para ninguém. Para os amigos. O auditor fiscal de rendas foi ali, pegou, capturou aquelas imagens e colocou como prova no auto de infração. A prova é nula, porque a Fazenda não tem um manual de procedimentos técnicos para colheita, análise e preservação da prova eletrônica retirada das redes sociais. Desde o caso Persê Farias, onde a Polícia Federal capturou informações nos computadores do seu PC com a suspeita de que existia um suposto esquema de Caixa 2 armazenados nos dispositivos informáticos. Os advogados de defesa construíram a história moderna das provas eletrônicas. Fizeram algumas perguntas para a Polícia Federal que nunca foram respondidas. Por exemplo, onde os computadores eram armazenados? Quem tinha acesso ao local onde estavam essas provas? Se a Polícia Federal tinha um manual de procedimentos técnicos para a lacração do monitor, preservação, disponibilidade, um histórico da análise forense, da máquina, do computador.
e a Polícia Federal não tinha esse manual de procedimentos técnicos. Se quem produz uma prova técnica ou quem colhe uma prova técnica não tem padrão técnico, cerceia o princípio do contraditório da ampla defesa, porque quem vai se defender não pode se defender tecnicamente, porque a parte contrária não apresenta padrão mínimo técnico. Entendo. Então a Fazenda hoje ela retira essas informações. Então a informação, a prova eletrônica, ela tem que ser colhida por profissionais da área do direito eletrônico. É necessário se criar um padrão técnico. A ata notarial é muito útil, né? Você abre a sua página, Raul, e vê que estão te difamando. Liga para o cartório de títulos e documentos, pede para fazer 24 horas uma ata notarial, porque tem cartórios que funcionam 24 horas, 7 dias por semana, só fazendo ata notarial pública. Ele vai constatar o que tem na sua página. Constatamos que na página do Facebook do senhor Raul, etc., estão sendo o perfil tal, da pessoa com nome tal, está difamando aquela pessoa. Você colhe aquela prova. Essa é uma prova imutável? Não, porque ela pode ter sido produzida por você mesmo, as próprias ofensas. Verdade. Professor... Bom, é que tem um caso específico que até o Thiago participou. Por exemplo, o Facebook, quando você faz, vou falar contratação, deve ser contratação, você limita o seu universo em 5 mil amigos. Isso. Né? Então, quer dizer, aquilo é uma situação fechada, hipotética, porque é aberto a todo mundo. Sim. Os limitadores você dá. Aí aconteceu um caso de um rapaz, né, de muito mau gosto, reproduzir as fotos da relação dele com a namorada. E se vangloriou de tudo isso. Né? Olha, está aqui, ela faz isso mesmo, ela é assim e tal, botou as fotos todas lá. Apenas 5 mil pessoas tinham esse acesso, não, ou então, caiu na rede e foi jogado para outros. Ali diz que é 5 mil. 5 mil pessoas que você tenha... Então, quer dizer, naturalmente estou dando a permissão para 5 mil pessoas verem a minha vida. É isso, professor? Agora... Não, só complementando, porque se ele postou um vídeo, esse vídeo pode ser salvo e colocado em outras redes também. Mas 5 mil fechado. Então, quer dizer, eu dei permissão. Mas, na verdade, não tem essa permissão, porque ela é aberta a todo mundo, dependendo do limitador. Então, como é que você faz essa reparação? Porque esta moça nunca mais vai ter a vida dela do mesmo jeito que era no passado. Não. E a relação era dela, né? Sim. E muitos juízes entendem que, nesse caso, se aplica a Lei Maria da Penha, porque se trata de uma agressão psíquica, psicológica, dentro do ambiente familiar. Interessantíssimo. Já tem decisões? Já tem decisões nesse sentido. Que fantástico. Aplicando a lei. E já existe um projeto denominado Lei Maria da Penha Virtual, que está em tramitação no Congresso Nacional, prevendo especificamente que a divulgação de fotos, imagens e cenas íntimas envolvendo mulheres passam a ser tipificadas como um crime específico, né? E sujeito aí a penas de detenção e até de reclusão, conforme o caso e as agravantes. Então é muito grave, porque quem divulga uma foto, ele não visa simplesmente caçoar daquela moça, ele visa causar um mal maior. Me perguntaram, mas e essas moças que têm as suas fotos divulgadas e tiram a sua vida? Por que elas tiram a vida? Porque a pressão é tão forte, a dor, a angústia e a aflição atingem sobremaneira a sua esfera íntima e valorativa, tem uma repercussão social esmagadora no seu convívio, que lhe tira completamente a vontade de viver. E o agente fala assim, não, eu quero causar um dano psicológico, um dano psíquico, mas ele não imagina que esse dano psíquico vai levar à morte, muitas vezes. Ou até imagina, a pessoa... A gente não sabe medir o sentimento humano nesse momento de vingança. Olha, ela terminou o namoro, agora eu estou sofrendo uma dor psicológica. Quero devolver essa mesma dor. E como que ele pode devolver essa mesma dor? Lançar um contra-ataque para o relacionamento rompido. Expõe a foto. Nossa, isso é uma maldade. E agora nós temos que pesquisar a alma humana novamente. Voltamos a pesquisar filosofia, psicanálise, para entender essas ações e reações no jogo do amor. Rompe-se o relacionamento, expõe-se as fotos. Ato contínuo. Ele ou ela.
rompe seu relacionamento. Antigamente você quebrava o prato, contava para os amigos, olha, ele estava me traindo, olha o que ele fez. Mandava foto para 5 pessoas porque custava caro tirar toda cópia, né? Olha só, peguei ele no restaurante, foto em preto e branco, né? Ele com o guardanapo, né? Aquela velha foto que nós vimos, né, dos anos 70, que o executivo ele estava no Terraço Itália e ele pegava o guardanapo para limpar a boca da suposta amante. Que na verdade ele estava dando lenço para a mão, mas a foto foi batida de um ângulo. Que parecia. E depois se provou que na verdade não tinha nenhuma relação afetiva, esse suposto casal. Né? Quer dizer, as coisas, digamos assim, eram muito mais românticas de uma nova era. Agora não. E a foto biquinho, né? A foto, as meninas vão no banheiro com as amigas, né? Mostram partes do corpo, vestidos cada vez mais curtos, né? Elas se maqueiam, põem o salto da mãe, né? Põem uma lingerie super sensual e ficam fazendo 1000 poses e mandando para os meninos. E aqui ele fica correndo na hora do recreio, né? No ginásio. Fica correndo. Aí tem qualquer problema, alguém lá resolve que essa foto tem que ir para o Facebook. Aí o problema está montado. Porque a escola não deu educação. A responsabilidade civil, naquele momento, é da escola e não dos pais. Os pais vão mover uma ação indenizatória contra a escola e, conforme o caso, vão ganhar. Essa é a maciça jurisprudência, se volta nessa direção. A escola quer jogar a responsabilidade para os pais, que ela não tem como fiscalizar. A escola também não pode proibir o uso do celular nas suas dependências? Não pode proibir o uso do celular nas suas dependências, porque é um ato de comunicação com os pais. Mas pode restringir, educar em relação ao uso do celular. Quer usar o celular? Eu vi um professor no Colégio Batista Brasileiro. Ele, celular na horário de aula em cima da minha mesa, todo mundo. Você tem recreio, celular, aqui. No momento da minha aula, celular em cima, todos os celulares em cima da minha mesa. E tem um aviso, um comunicado para os pais, que o professor Aparecido, ele exige que na sua aula de história, o celular em cima da mesa. O que, infelizmente, é contestável, né? É contestável, porque tem pais que não gostaram, porque e se meu filho precisar falar comigo? Mas seu filho precisa estar conectado no meio da aula a todo momento, né? Eu me desconectei agora, né? Você não precisa ficar conectado 24 horas, o tempo inteiro conectado, né? Então, quer dizer, estão se criando leis para isso agora, no caso, quer dizer, coisas que não existiam. Estão se criando regras. Não leis, regras. Regras pautadas na consciência ética coletiva e no tecido social. Quer dizer, pode ser criado, do mesmo jeito que nós temos o Código Civil Brasileiro, o Código de Processo, não sei o quê, pode ser criado um código, que as pessoas terão que ter conhecimento da existência, com tudo isso que já existe. Pode ser criada uma Agência Nacional de Autorregulação da Internet, para que a sociedade civil, o judiciário, o Ministério Público, os atores da sociedade se reúnam e transformem essa consciência ética coletiva e esse tecido social em regras. E cria até um tribunal, muitas vezes arbitral, para tratar dessas questões mais céleres, porque o judiciário não vai dar conta muita coisa. E muitos fenômenos acontecendo. A mediação online também é o futuro, ou seja, você ter um agente para já medir o prejuízo online, na própria na rede social, bater o martelo, como se diz, e já dar um certo veredicto, ou pelo menos um encaminhamento inicial do problema, para que o judiciário não fique tão abarrotado. Isso já está sendo estudado? Quer dizer, está, por enquanto, apenas conjectura? Isso já foi feito em 2011. Eu participei da criação e da fundação dessa Agência Nacional de Autorregulação da Internet. Ela ainda está num ambiente embrionário, né? Ela já foi fundada, já está funcionando, e hoje ela estuda, dentro de uma das suas vertentes, a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e o uso das redes sociais. Porque são muitos aspectos, nós estamos nesse momento convocando outros estudiosos do Brasil e até do mundo inteiro para se debruçar em torno das pesquisas envolvendo o tecido social e a consciência ética coletiva e como elas podem se transformar em normas éticas, práticas,
para o bem viver, para a evolução da sociedade moderna e a preservação da família. Esse lado, desculpa cortar, mas por exemplo, no jornalismo você teve até uma lei específica no Brasil, que é a lei de imprensa. Então, se acontece alguma coisa dentro de determinado veículo, você era a pessoa responsável, né? Isso não tem de forma alguma isso na internet, isso não está acontecendo. O que me causa uma estranheza, como estudei jornalismo, é que você tem suas responsabilidades, vai afetar infinitamente a vida das pessoas nessa situação. Dúvida, e uma barreira agora do que aconteceu, porque essa pessoa que foi difamada e é ou difamada ou expôs a vida, não vai ter mais retorno nunca mais. Aquele ciclo, não adianta apagar o Facebook, Raul, eu vou criar um outro, porque eles te acham e de novo você vai entrar no mesmo ciclo. E infinitamente a internet está massacrando, dando uma cacetada como um juiz perverso, doutor, quando expõe a vida em rede social e às vezes expõe os casos também, que a gente pega os casos, pedaços de casos que a pessoa foi condenada em primeira instância, mas na segunda já teve absolvição, que foi o caso que o senhor colocou. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, primeiro, duas na verdade, o senhor acha que a família está perdendo a essência por conta dessa realidade, porque é uma realidade virtual, mas é uma realidade que acontece hoje, todo mundo está hoje com esses telefones para lá e para cá, e num futuro muito próximo, tem um filme aí que acho que chama Minority Report, né? Que ele já previne que vai acontecer um crime, né? Eu acho que era o Tom Cruise que fazia esse filme, é isso. Isso termina acontecendo, vai acontecer próximo. Quer dizer, avaliar a pessoa e dizer, não, esse é um indivíduo de péssimo caráter, porque, olha, já vem se expondo na vida eletrônica dessa forma? Infelizmente, eu vivo esse problema dentro de casa, né? Eu tenho a Fernanda, minha sobrinha, ela tem 13 anos, vai fazer agora. Eu dei para ela um iPad de presente, tem o Marco e o César, meus filhos gêmeos, e cada um tem um tablet. E eles perdem muito tempo com aqueles joguinhos, né? A minha sobrinha, ela era mais atenciosa comigo antes do presente. Depois do presente, ela está passando férias na minha casa essa semana. Então ela está lá, fala assim, poxa, você não fala mais com o tio, né? Uhum. Então eu consigo prender hoje a minha família num sentido mais religioso, esportes, saúde, clube, vamos viajar, ou seja, atividades lúdicas que possam entreter e educar a criança. Isso a criança adora. Mas vai muito da disponibilidade e da atuação dos pais. Não deixarem, não terceirizarem tudo, porque agora não é mais a televisão. Então hoje eu falo, Fernanda, com quem você está conversando? Olha, cuidado que você conversa nas redes sociais. O tio te deu o iPad, mas cuidado com a forma que você vai usar, né? Os baixinhos eu não preciso me preocupar, porque o tablet deles não tem internet. Uhum. É mais para os joguinhos. Mas eu limito o tempo que eles ficam. Tem horário para dormir, tem horário para acordar e tem atividade física com a gente. Tem que ir na igreja com os pais. A família não pode perder o seu sentido, mas os pais têm que fazer fazer a sua parte. E não adianta você levar... meus filhos não estão naquelas escolas que falam 3 idiomas, que tem aquele horário rígido. Eles estão numa escola que eu percebi que eles se preocupam com a formação, com o preparo da criança para a vida, para lidar com as emoções. Então, tem os idiomas, tudo, mas sabe, não é aquela coisa que você prepara a criança para uma guerrilha da vida, para ser ultra competitivo. Prepara o seu filho para se tornar um homem digno, uma pessoa de bem. E lidar com as suas próprias limitações. Saber que muitas vezes a vida não vai poder lhe oferecer tudo aquilo que ele espera, né? É o que os freis católicos contam, chamado amor de caderneta, né? Hoje você não ensina mais não se ensinam mais as crianças, como eu fui ensinado, né, pelo Frei Simão, a viver o amor de caderneta. Quando você nasce, ou você olha o grande prisma da vida, você fala, eu quero que a vida me dê 10 de amor. Você tem dor de barriga, cólicas, você sente que sua mãe não pode te dar todo o leite materno que você precisa, você já dá 5 logo que você nasce, que você já tem cólicas.
Aí você passa para a etapa seguinte, a pré-escola, primeiro amiguinho. Meus primeiros amiguinhos vão me dar 10 de amor. Seu primeiro amiguinho não é tudo o que você espera, te dá 7. Você vai somando algumas... Aí você entra para a faculdade. Espero que a faculdade, a vida, o meu primeiro amor vai me dar 10 de amor. Um te dá 8, te dá 7. Aí você descobre a grande vocação da sua vida, o grande amor da sua vida. Aí você pega todas aquelas notas e fala, olha, toma, paga todo o meu passado. Tem que ensinar a criança, como o Frei Simão me ensinou, a ter uma formação para lidar com os fracassos, com os momentos que a vida só vai te dar aquilo que ela pode, e você entender suas próprias limitações, enquanto homem, enquanto ser humano, diante da vida. E as redes sociais não vão ensinar isso para as nossas crianças, infelizmente. E eu queria passar por um outro prisma agora, talvez que é praticamente no bloco final aí do programa, né? Porque o senhor falou uma coisa que eu anotei aqui, dizendo o seguinte, que em cerca de 10 anos, todos nós sofreríamos problemas graves sem com o dúvida. Facebook. Vamos sofrer. Vamos sofrer. E eu, por exemplo, uso muito o meu Facebook não para a vida particular, até achei muito interessante também essa sugestão de ter 3 perfis, né? O perfil familiar, o perfil aos amigos, o perfil público, né? Porque eu realmente não acho que devo colocar a minha vida particular. Olha, estou indo ao banheiro, estou indo jantar, estou indo almoçar, estou aqui no restaurante. Eu achei uma bobagem isso tudo. Minha opinião pessoal para mim. Cada um faz o que quer. Agora, eu penso o seguinte, uma das coisas que eu vejo, eu participo muito de discussões políticas sobre o dia a dia da nação, as coisas que a gente considera que estão puramente erradas em educação, em saúde, em família, como o senhor citou com brilhantismo agora recentemente, e eu participo disso. E a gente percebe que o que existe, a gente, apesar de falar que o brasileiro é muito apolítico, não liga para a política, a gente sabe que isso não é bem verdade. As classes mais esclarecidas, elas fazem uma verdadeira guerra pela internet partidária, uns a favor de um determinado partido, outros contra, a favor de um político, contra aquele político. E as partes acabam, na minha opinião, exacerbando. Até porque não tem a formação jornalística que a gente tem. Por ter formação jornalística, a gente critica, às vezes até com uma certa veemência, com certo peso, mas de uma forma menos ofensiva e tal. E as pessoas não, elas fazem aquela crítica, tomam partido e falam palavras ofensivas a membros, por exemplo, da política, conhecidos da política. Até que ponto, porque nós sabemos que já tem decisões, inclusive, a favor disso, não bem na área política, mas em outras áreas já tem, até que ponto isso vai fazer com que os políticos, não querendo ser criticados, passem a processar aquelas páginas, aquelas pessoas jamais conhecidas, né? E, portanto, acabam limitando o meu direito de me expressar, mesmo que sendo com uma certa forma ofensiva, mas ele vai lá e me limita o meu direito, me intimidando através de processos que vão me causar prejuízos financeiros. Então, como é que nós estamos nessa situação? Nós estamos carentes de um grande pacto político pela dignidade da pessoa humana nas eleições, pela dignidade do povo brasileiro, pela preservação da dignidade das nossas autoridades e daqueles que querem concorrer às eleições. Vimos aí, em uma das eleições, um triste episódio onde nós procurávamos a palavra Lula no Google e aparecia mentiroso, né? Ou seja, através de meta tags você consegue burlar o sistema do Google. Nas eleições, toda vez que você clicava a palavra Lula, aparecia mentiroso, né, em todo o Google. Ou seja, é muito triste a gente ver as invenções de cartas e dossiês que aparecem na internet, né? Acompanhamos amigos sofrendo muito, próximos, sofrendo muito com esses supostos dossiês políticos, né? Antigamente aparecia a carta, né? Temos uma figura emblemática na advocacia que uma das eleições, né, apareceu uma carta, e era uma carta totalmente mentirosa. Arrumaram alguém para escrever e assinar a tal da carta, né? Então, eu acho que enquanto nós não tivermos esse grande pacto por ideais, por defendermos bandeiras realmente construtivas e não ficarmos julgando o passado desse ou o passado daquele, sob determinada ótica, sempre alguém vai ter cometido um erro no passado ou no presente de alguma forma, ou vai ter sido visto com
com fulano ou com ciclano, mas isso não vai desmerecer a sua vida política, ou não vai lhe retirar a sua honra e a sua dignidade, né? E eu acho que vai haver nos próximos 10 anos um grande massacre à honra, para que ela ressurja, para que ela seja valorizada como pedra de ouro, como ela está colocada na base da nossa Constituição Federal. A imprensa tem feito tem feito o seu papel, com algumas falhas, é claro, no sentido de preservar a honra. Você pode dar um tapa com luva de pelica, como se fala. Você pode fazer uma crítica construtiva, uma crítica pelo Brasil. Crítica, todo homem político deve aceitar. Uma crítica construtiva. Agora, aquela crítica, aquele insulto degenerativo, denigre o Brasil. Denigre a classe política. Denigre aquele que está postando, né? Por mais que seja a sua opinião, por mais que você não goste daquela pessoa, você pode criar um texto, você pode criar uma construção ideológica mostrando, olha, essa pessoa não representa pelo seu passado melhor para o Brasil agora. E nós vamos ver, na próxima eleição, não tenha dúvida, um grande banho de sangue e besteiras flutuando pela internet como nunca antes visto. Porque agora nós estamos na era, posso dizer, a era plena e maximizada das redes sociais e do Facebook. Então essas eleições vão ser muito pautadas esses achismos das redes sociais. E o problema, e certas lideranças, o Walter apoia o candidato tal, o Raul, seremos atacados também. Por isso que eu digo que nos próximos 10 anos, todas as pessoas que conhecemos próximas vão ter um grande problema familiar, no âmbito do direito de família, com os filhos, nas escolas, nas redes sociais. Infelizmente, nós não trabalhamos com prevenção. Algumas escolas que temos visitado estão implementando programas de capacitação para as redes sociais, né, para o uso das redes sociais. Raul, é um ambiente cinza ainda, que para mim é meio... nebuloso. Nebuloso. Mas o que eu posso garantir é que nós vamos ter todos, em 10 anos, grandes problemas econômicos, financeiros, afetivos, envolvendo as redes sociais. Que pena, hein? Puxa, que pena. Maravilhosa a entrevista. Parabéns, viu? Fantástico. Fantástico, ele cuidou muito da parte humana da situação. Muito menos da parte de lei, mas a parte humana, e foi muito bonito esse debate. E tem para alguns, eu vou encerrar o programa, que a gente está no final, mas tem alguns advogados que eu falo. Eu lembro do professor Miguel Reale, professor Coriolano, que eu perguntava para ele, num trabalho que tive com ele, como é que o senhor tem essa consciência? E ele falava assim, é porque eu vivo o dia a dia, eu percebo o que cada um comenta. E o que o senhor está fazendo é realmente usar da sua história de vida, da sua família, dessa coisa familiar que ele tem, esse trato familiar, transportar essa realidade que nós temos para esta essência jurídica nova que tem que ser trazida hoje. Obrigado, professor. Obrigado, é uma honra, Walter, é uma honra mesmo. Obrigado. Bom, Questão de Justiça vai ficando por aqui e volta na próxima semana com a sua participação. Até lá.